Alô, rapaziada, se liga no refrão. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Tá boa. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional e que agora é semanal, finalmente, hein? Ninguém pediu, mas a gente resolveu fazer mesmo assim. Eu vou explicar melhor daqui a pouco como é que vai ser a agenda do Midcast, né, a partir de agora. Mas antes, deixa eu apresentar quem tá aqui hoje comigo. Vou começar por ela, que fazia tempo que não vinha aqui gravar com a gente, a Alana de Oliveira. Tudo bem, Alana? Olá, tudo bem? Tô aqui perdendo o jogo do Brasil, mas tá tudo certo. É bom estar aqui de volta. Eu tô com a TV ligada aqui do lado, cara. Não, tô sem TV aqui, porque eu tô 100% focada, entendeu? No episódio. E falou que o roxo não tá focado, hein? Eu percebi uma certa indireta aí, mas vamos continuar aqui. Também aqui hoje temos Milena Nogueira. Tudo bem, Milena? Olá, tudo bem? Boa noite, tudo certo. Maravilha. Tá feliz aí com a vitória do Garantido? Feliz, mas assim, eu já esperava, né? Obviamente, tô falando isso desde a primeira vez que eu ouvi o CD do Garantido 2019. Foi só a confirmação de uma certeza que eu já tinha, garantido campeão. Falando nisso, a próxima pessoa que eu vou apresentar indicou o CD do Garantido aqui nas Dicas Culturais, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? E aí, galera? E aí, galera? Caraca, que animação, hein? Eu fui pesquisar aquele tweet do Carluxo aqui, mas não deu tempo de achar. Aquele do... Aquele que ele fica atacando o General Heleno ou o outro do poema? Não, tipo, do segurança. Que eu não ando com segurança, não sei o quê. Tá, quando você achar aí, você fala durante o programa, que é sempre bom a gente citar o Carluxo aqui. Bom, e fechando aqui a nossa bancada de hoje, eu mudei a ordem toda aqui, né? Fechando com ele, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, rapaz, diferente do Diego, normalmente eu tô aqui calmo, plácido, aí eu escuto você gritar e iniciar a abertura todo acelerado, meu coração também vem aquela taquicardia, cara. Nossa, eu já fico um pouquinho até estressado, você quer saber? Aí você quer o rosto focado. Pô, tinha até preparado aqui a trazer uma reflexão inicial, minha reflexão inicial quase se perdeu com toda essa emoção, né? Só queria fazer que as pessoas pensassem em uma coisa muito importante. Vocês já imaginaram que se o trono fosse feito de nióbio, o Drogon não tinha conseguido derreter? Mantendo essa tradição de sempre fazer alguma referência a Game of Thrones aqui no episódio, né, cara? Parabéns. Não posso perder a oportunidade. Bom, antes da gente começar aqui com os nossos blocos tradicionais, eu vou precisar fazer uma breve explicação aqui de como vai funcionar a partir de agora o Midcast Política, né? Pelo menos é o que a gente espera conseguir fazer daqui até o final do ano. A gente vai tentar gravar toda terça ou quarta-feira e aí lançar o episódio toda sexta-feira, no máximo ali até o início da tarde, mas a ideia é sempre disponibilizar logo pela manhã. Mas justamente por conta dessa mudança, né, o tempo de cada episódio vai ser pelo menos mais curto. A gente vai tentar aqui, a gente vai procurar abordar menos tópicos, né, porque a ideia é fazer um episódio entre 50 minutos e 1 hora, mas a gente vai manter os 4 blocos que a gente já tem. Então, ou seja, a gente vai ter episódios mais curtos, provavelmente, mas com uma regularidade definida, que é lançar toda sexta-feira. Bom, e o que acontece com os episódios regulares do Midcast, né? Que são lançados todos os dias 10, 20, 30 de cada mês, né? Se você escuta os outros episódios além do Midcast Política. Eles vão continuar sendo lançados normalmente, né? Com temas diversificados. A única exceção é que quando a sexta-feira cair ou no dia 10, ou no dia 20, ou no dia 30, aí nesse caso o Midcast Política vai ser o episódio regular, né? Porque a gente aqui não tem estrutura para bancar a produção e lançamento de 2 episódios no mesmo dia. Por enquanto, essa é a ideia. Pode ser que alguma coisa mude aí ao longo do caminho, mas aí qualquer coisa a gente avisa. Mas então fica combinado assim, daqui até o final do ano, a gente vai tentar fazer essa programação. Toda sexta-feira, Midcast Política. Nos dias 10, 20 e 30, os episódios regulares sobre outros temas.
E o formato Segue o Fio continua variável aí dependendo da semana, mas sempre que possível eu tento lançar 2 episódios aí no intervalo, né, entre os regulares. Bom, mas chega de enrolação, vamos começar logo. Eu vou começar aqui a cronometrar, que eu vou acompanhar o tempo aqui de gravação nosso para poder a gente seguir no ritmo. E gol do Brasil, hein? Gol do Brasil! Olha aí, 2-0, chupa Argentina, chupa Messi. Eu ouvi mesmo a gritaria. Vamos lá, depois dessa interrupção que o Rodrigo com certeza ficou muito satisfeito, para deixar todo mundo alinhado aqui na mesma timeline, a gente está aqui gravando no dia 2 de julho, a nossa última gravação foi no dia 19 de junho, então a gente vai ter bastante coisa aqui para falar. Novamente teremos os blocos já tradicionais, né, começando com a atualização dos comunistas, depois vem um bloco de polêmicas, piadas e tretas, logo depois a gente vai pro Pega Fogo Cabaré e por último a parte que todo mundo acha chato. Então vamos lá, atualizando a lista de comunistas dos bolsominions. Bom, vamos começar aqui por um nome que não poderia ficar de fora aqui dessa lista, surpreendentemente ou não. Angela Merkel agora está na lista de comunistas dos bolsominions, ela que é do Partido Comunista lá na Alemanha, né? Alguém pode me explicar isso e para os ouvintes? Porque se os bolsominions estão chamando ela de comunista, ela só pode ser do PT da Alemanha, não é isso? Será que ela nasceu no lado oriental da Alemanha? Fica aí o questionamento. Pro ouvinte que não tá muito ligado, né, a Angela Merkel ela é do Partido Conservador lá na Alemanha, então não faz o menor sentido os bolsominions chamar ela de comunista, mas ela lá na reunião que teve no G20, já foi no G20 a fala dela? Foi, né? Ela já tava por lá. Não, foi antes, foi no parlamento alemão. Boa, obrigado. Ela disse que a situação do Brasil é dramática, né, sobre a gestão Bolsonaro na questão dos direitos humanos e da proteção ao meio ambiente. Quem quer começar aí falando sobre esse tema? Foi merecido a Merkel entrar na lista? Como é que vocês viram isso? Eu só queria dizer que ela estava de vermelho durante o pronunciamento, então tudo já estava tudo orquestrado. Isso é um detalhe importante. Fortes sinais, cara. Ela deu uma resposta assim, no parlamento de Berlim, né, como o Diego comentou, por um questionamento de uma deputada do Partido Verde, né? Então, olha, ainda por cima verde, né? Verde que lembra maconha, e maconha é coisa de comunista. Então, Partido Verde que cresceu bastante na última eleição do Parlamento Europeu, né? Sim, os verdes eles são uma resposta, de certa maneira, aí, também a essa ascensão da extrema-direita na Europa, tem tentado barrar isso. A deputada que eu não vou tentar pronunciar o nome dela, mas acho que o primeiro nome é Anja, pelo menos Anja, talvez esteja correto em alemão, provavelmente não, né? Não deve ser outra coisa. Exato. Deve se pronunciar... Anja, provavelmente. Tá vendo? Tudo ao contrário. Mas ela questionou a Angela Merkel no sentido de defender que necessitaria da União Europeia ter uma posição mais firme com relação ao modo como as políticas ambientais elas têm sido levadas em países como o Brasil, de marcar uma posição, né? Até por coerência mesmo, pelo que o Parlamento Europeu defende, pelo que a União Europeia defende para entradas de produtos, para o consumo de produtos lá. E a Merkel respondeu, um abre aspas aí, né, que é curtinho: eu, assim como você, vejo com grande preocupação a questão da atuação do novo presidente brasileiro, e a oportunidade será utilizada durante a cúpula do G20 para falar diretamente sobre o tema, porque eu vejo como dramático o que está acontecendo no Brasil. Deve ter sido essa a entonação, só que em alemão. Não, você parecia o Galvão narrando o jogo do Brasil, né? Quando tá aquele lance perigoso, dramático! Muito bem, Rodrigo. Mas vocês querem comentar mais alguma coisa aí sobre essa fala dela? A gente ainda vai falar sobre a cúpula do G20 lá pro final, na parte que todo mundo acha chato, que a gente tem bastante coisa aí pra comentar, inclusive o acordo aí entre a União Europeia e o Mercosul. Mas em relação a esse ponto, Bolsonaro depois respondeu ela, né, dizendo que a Alemanha tinha muito que aprender com o Brasil, né? Bom, é claro que quem se importa com questões ambientais e questões de direitos humanos é comunista. Então, obviamente. É óbvio que a Angela Merkel, depois dessa fala, estaria na lista de comunistas, né? E o Bolsonaro, ele, além de dizer que o Brasil tem muito a ensinar à Alemanha, ele meio que fez um comentário quando foi questionado sobre isso,
dizendo que a imprensa ela exagerou os comentários da Merkel, que não foi bem assim. Tava querendo jogar a culpa na imprensa de tentar arranjar uma treta entre os dois ali. É verdade. Teve esse ponto mesmo. Alana, quer comentar alguma coisa? Não, só que realmente, claramente ela é comunista, super concordo. Eu acho que a roupa vermelha diz tudo. E essa coisa dela estar no Partido Conservador é apenas um pequeno detalhe, né? Não tem nenhuma relação com isso. É partido que se chama União Democrática Cristã. Então quer dizer que ela é o Emael da Alemanha? Nossa! É isso mesmo. Ela é uma democrata cristã. E dizer que ela nasceu na Alemanha Ocidental mesmo. Eu fui conferir aqui na biografia dela. Aqui tem informação. Muito bem, Diego. Diego, você arriscaria adaptar agora de improviso o bordão do Emael pro nome da Merkel ou melhor não? Angela Merkel, uma democrata cristã. Eu só cantar isso sem nenhuma vogal e gritando com raiva em alemão. Maravilhoso, cara. Ai, o Diego nunca decepciona, gente. Bom, a gente pode ir aqui pro próximo nome aqui na lista de comunistas? Ou vocês querem falar mais alguma coisa? Esse próximo já tem vermelho no nome. Já demorou até pra ser reconhecido. Então apresente ele para os ouvintes, Diego. É aquele serviço de streaming que não patrocina a gente. Acho que a gente vive falando dele, né? E por que esse serviço de streaming que tem uma letra no seu símbolo e é vermelho e preto está aqui na lista de comunistas essa semana? Porque lançou o filme comunista. Filme dizendo que 2016 foi golpe. E quem acha que o golpe foi golpe... Oh, pera. Quem acha que... É isso aí. Acho que eu vou deixar a palavra desse tópico aqui pra Alana ou pro Rodrigo, que inclusive fizeram um episódio do Não Pode Tocar sobre esse documentário aí que foi exibido pela Netflix, né? Não, o documentário realmente é essa empresa que é vermelha, não é comunista. Um documentário que se chama Democracia, olha só. Isso aí é coisa de comunista, claramente. Não tem nem o que discutir. Aí, Vertigem, todo mundo sabe que fala daquela música do U2 e o Bono é comunista também. Então tá tudo aí. Tudo está orquestrado. Fortes sinais. As melhores relações aqui hoje, hein? Impressionante. Esse documentário comunista saiu no New York Times, que também é um conhecido jornal de propaganda comunista, como um dos melhores filmes de 2019, né? Essa semana ele foi super elogiado pelo New York Times, então é claro que com todos esses atenuantes ele tinha que entrar nessa lista. Porque aparentemente no Brasil tudo tem que ser imparcial, menos juízes. Rodrigo, você quer complementar todas essas belíssimas correlações e analogias feitas aqui? Complementar é o jabá, cara. Já faço jabá aqui como dica cultural. O último Não Pode Tocar que a gente lançou é sobre o Democracia em Vertigem, com a fala de várias pessoas que se dispuseram a criticar, a analisar o documentário pra gente, falar das suas sensações. Não tem ninguém do Midcast, porque as pessoas desse podcast nos odeiam. Cara, eu virei a madrugada pra assistir, só que aí eu não lembrei de gravar. Caraca, pior que eu tô na mesma que o Diego, cara. Eu fiquei até quase 2 da manhã assistindo, acho que foi na semana passada, e depois esqueci de mandar as minhas impressões, cara. Mas se quiser eu posso dar uma palhinha aqui, cara. Não, agora não dá tempo mais não, já perdi a chance. Não, vamos ouvir. Diga aí, Vitor. O que você achou do filme da menina Petra? Não, fica pra próxima. A gente agora tem tempo aqui, a gente tem um prazo a respeitar aqui, que agora o nosso episódio é semanal. Mas então, o documentário Democracia em Vertigem, dessa galera comunista do PT, né, foi lançado recentemente pelo Netflix. Acho que a gente até indicou no último Midcast Política, né, nas dicas culturais. E, obviamente, depois do lançamento, os bolsominions ficaram criticando. O MBL falou que vai divulgar a verdade no documentário que eles vão fazer, porque eles gravaram tudo e filmaram tudo de 2016 pra cá.
e que as pessoas não podem se enganar por isso. Então, obviamente, a Netflix entrou para a lista de comunistas e muitas pessoas falam que iam cancelar a assinatura, mais ou menos no mesmo ritmo que aconteceu quando lançaram o mecanismo, né? Que a galera da esquerda ficou criticando bastante, falando que o Netflix era isso, era aquilo, que ia cancelar a assinatura. Sempre tem a galera meio maluca, né? Mas é por isso que o Netflix está aqui na lista de comunistas. Mais algum comentário? Ou podemos... esse pessoal que diz que vai cancelar a assinatura, todo mundo tá assistindo na conta de outra pessoa. Não vai cancelar nada. Esse é um bom argumento, cara. Já tá aí por que o Netflix é comunista, tá vendo? Ele ainda tem essa coisa de compartilhar a pessoa, é uma só pessoa que paga e socializa o acesso com todos os outros e o serviço não liga. Onde já se viu isso ser postura de empresa dentro do capitalismo? Comunismo. Excelente. Bom, vamos então aqui pro próximo nome aqui na lista de comunistas e fechando a lista hoje, General Santos Cruz, hein? Quem diria? General Santos Cruz, a gente já comentou no último episódio sobre ele, né? Que ele tinha sido demitido pelo Bolsonaro, mas recentemente ele deu uma entrevista e falou que em 6 meses do governo ele viu demais o dinheiro ser desperdiçado pelo ralo e falou que o governo é uma confusão, é crise para todo lado e não foca nas coisas importantes. General Santos Cruz, por isso, merece entrar na lista de comunistas? Era só uma questão de tempo. Qualquer um que sair do governo agora vai sair, já tem bala na agulha já pra virar comunista. Porque pra quem não sabe, o exército brasileiro é dominado pelo Foro de São Paulo. Se alguém não sabia, esteja sabendo agora, entendeu? Então, é uma questão de tempo. Inclusive, deve ter sido até por isso que o Bolsonaro queria bombardear aquele quartel quando era capitão e foi expulso das fileiras do glorioso exército brasileiro. Ô Diego, você vai explicar ao longo do programa essa teoria do exército ser comandado pelo Foro de São Paulo ou vai deixar subentendido aí? Cara, se sobrar tempo no final a gente conversa. Tá bom. Precisa de níveis de papel alumínio na cabeça assim, muito, muito elevados. Cara, uma das falas mais divertidas de ouvir dessa participação do Santos Cruz lá no Congresso da Abrage, né, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, foi no 14º Congresso, quando ele foi questionado sobre a participação do Carlos Bolsonaro no governo do vereador federal. Ele me manda uma dizendo que eu não vou discutir sobre essa personalidade pública porque eu teria que baixar muito o nível do meu palavreado. Um absurdo ele falar isso do nosso cruzado que tantas vezes é reverenciado aqui no Midcast Política. Minha nota de repúdio ao General Santos Cruz aqui, pô. Carluxo não merece esse tratamento. O Carluxo que atacou o General Heleno aí ontem, né, cara? Indiretamente, né? Falando que ele era o culpado pelo que aconteceu aí num certo avião da FAB, que a gente vai comentar aqui no próximo bloco, mas ele foi atacado aí e quase... O general já se explicou, ele falou que não tem bola de cristal. É verdade. É um argumento que encerra sobre qualquer dúvida a questão. Só complementando aqui, o Carluxo tá chateado com a Uber, né? Porque o motorista lá falou que não levava bolsominion, vocês viram essa? Ele fez um post aqui. Vamos adiantar o prêmio Fabiano Contarato de Fada Sensato para este herói anônimo, o motorista do Uber. E aí, o pessoal não é liberal, cara? O pessoal não é liberal, não é livre iniciativa, cada um define o que quer que faz com a sua pequena empresa. Esse carro é uma pequena empresa. O cara decidiu o que ele quer. Ele não quer que um bolsominion entre, pô. Isso aí é o Estado liberal, aceite. Não, até porque um dos quesitos que você avalia o motorista é na higiene do carro. Sai um bolsominion. Qual é o estado que vai ficar para receber o cidadão? Não, até porque a Uber incentiva, falando que os motoristas eles são empreendedores, né? Então o cara quis empreender da forma dele, né? Pelo print que o Carluxo tweetou, parece que o nome do motorista é Cláudio Eduardo. Então fica aqui o selo pro Fada Sensato pro Cláudio Eduardo. Caso ele esteja ouvindo aqui, manda depois um alô aí pra gente, né? 5 estrelas e gorjeta pra esse motorista, ele merece.
Não, cara, e o negócio é tão doido, né, que ele divulgou o print com a placa do carro do cara, né? Então, tipo assim, Nossa. dependendo dos malucos que tiverem por aí, podem até querer perseguir o cara, porque vão saber de onde é a cidade e tal. Mas então... isso é prática recorrente dessa família, né, cara? É uma prática de expor civis ao linchamento virtual, principalmente, e que pode chegar às vias de fato, assim. Eles fazem isso antes de serem eleitos e continuam com essa prática. De vez em quando eles expõem algum professor, alguma professora, então é uma prática comum. Essa é a parte que eu acho mais louca dessa prática. Isso aí já seria o suficiente pra gente abrir um processo contra esses líderes, sabe? Isso aí é uma coisa muito grave. Vamos fechando por aqui então esse bloco. Podemos ir para o bloco de polêmicas, piadas e tretas? Popopó. Bom, começando aqui o nosso bloco, não poderíamos deixar de falar da notícia que dominou aí o noticiário nas últimas 2 semanas, que foi o sargento da FAB, que foi preso na Espanha, no aeroporto de Sevilha, no último dia 25, transportando 39 quilos de cocaína num avião que fazia parte ali da comitiva, né, presidencial, vamos dizer assim, era o avião reserva, né, utilizado, fazia parte aí do trajeto do Bolsonaro lá para a reunião do G20, e quando ele desembarcou lá no aeroporto de Sevilha, a polícia verificou que ele estava transportando essa pequena quantidade aí de cocaína, né, uma coisa que é fácil de transportar, 39 quilos, e causou, acho que a maior treta, a maior polêmica aí dos últimos dias. Ele continua preso lá na Espanha, parece que ainda não sabe se ele vai ser julgado lá e tal, ainda está uma certa negociação entre Brasil e Espanha, até a última vez que eu vi, mas é isso, ele tem 38 anos, é casado e fazia parte de uma comitiva de 21 militares que ia dar suporte aí ao presidente Jair Bolsonaro. Inclusive ele já participou de outros governos, mas parece que no governo Bolsonaro ele já tinha feito 16 viagens aí nos últimos 6 meses. Enfim, como é que vocês viram aí essa situação ocorrida lá em Sevilha? Quem quer começar aí falando? Antes dos comentários, eu queria só pedir para os nossos ouvintes aí fazer uma rápida interação. Comentem lá no Toilder do Midcast quantas vezes na vida vocês já compraram 39 de alguma coisa. De qualquer coisa. Exato. 39. Né? Eu só deixar aí pedir essa participação dos nossos 10 ouvintes. Como disse o general Heleno, né? Só uma falta de sorte, cara. Exato. Justamente na hora do evento mundial. Poxa vida. Cara, eu acho muita doideira. A confiança era tamanha que a cocaína não estava escondida, sabe? Não estava nem misturada na roupa, não. Abriram a mala e ela estava ali em cima. E o cara me fala, são livros? Poxa, cara, isso que é a expectativa dele de não passar pela vistoria, né? E que normalmente não passaria mesmo. Tipo, não passaria, mas realmente por uma falta de sorte, como a Alana lembrou, o voo ele passou pela vistoria de países classificados como risco. E voos que vêm do Brasil e chegam à Europa, eles são classificados como risco e passam por vistoria. Então, por um acaso, revistaram a mala de quem desceu do avião auxiliar, porque é um avião da presidência, mas o Bolsonaro não estava nele. Ele é um plano B, para caso aconteça alguma coisa com o avião que o presidente tiver, tem um segundo avião, né, junto. Então ele não estava no mesmo avião que o Bolsonaro, pelo que eu entendi. E as consequências disso agora, cara, elas, assim, não vão ser grandiosas, mas a gente já começou a questionar, né? Começou a fazer algumas ligações, aí foram investigar toda a vida pregressa. No fim das contas, isso não funcionou. Tentaram linkar ele com governos do PT, mas viram que ele tinha feito uma viagem em 99 no governo FHC, e depois ele só voltou a fazer parte das comitivas mesmo no governo Temer, e ele estava mais nativo agora durante o governo Bolsonaro. Então não colou. Agora fica a outra frase aí também do Mourão, né? Isso é uma mula qualificada. Não interessa tanto quem é que tava levando a cocaína, mas quem é que mandou levar, cara? Duas coisas que me chamaram a atenção nesse caso. Uma é que eu não sabia que existia um avião reserva presidencial nessas viagens internacionais. É uma coisa não é nem necessariamente reserva em si, também, mas ele leva, é uma comitiva que chegaria antes para preparar, o esquema de segurança do hotel, fazer vistoria, essas paradas, entendeu? Ah, entendi. Fazia parte da comitiva presidencial.
Vistoria, segurança. Pô, era a galera que ia verificar a segurança, entendeu? Mas eles deram azar e não verificaram a segurança. Se eles estavam indo preparar, né, a chegada da comitiva presidencial e estavam levando 39 quilos de cocaína, o negócio aí tá mal explicado. Exatamente. O outro ponto que me chamou a atenção é que ele tava certo que não ia dar nada, né? Porque o cara que leva 39 quilos, ele não tava levando a primeira vez, né? Não, eu vou resolver traficar aqui a primeira vez, vou levar logo 39 quilos pra ver qual é. Ele já sabia que esse negócio ia passar. Agora, como que eles vão conseguir descobrir quem viabilizou aqui no Brasil, né? Porque essa carga parece que estava avaliada em 6 milhões de reais, se eu não estou enganado, a última vez que eu vi. E quem queria comprar lá, né? Como o Rodrigo disse, eu acho que no fim das contas a coisa vai acabar sendo meio que abafada. Vão deixar o cara lá como boi de piranha e acho que não vai evoluir muito isso não, cara. Pelo menos é a minha percepção. Se ele vier a ser julgado na justiça militar, tipo, ele vai estar... É porque, né, quem não viu... fica aí a dica rápida do programa do Gregório do Vivier na HBO sobre a justiça militar e a piada de mau gosto que ela é, né? Então, provavelmente ele vai ser... Se condenado for, vai ser uma pena ridícula e depois vai tudo voltar ao normal. Até porque não é a primeira vez que isso acontece, né? Já teve um outro caso de pegarem drogas em aviões da FAB em 2011. O militar envolvido, ele foi preso, passou um tempo preso e depois ele saiu. Acho que foi alguma coisa assim. Então, e o que foi pego, acho que em 99, ele só foi julgado, sei lá, 12 anos depois. Foi muito tempo depois que ele foi julgado e acho que foi condenado, se eu não estou enganado. Eu também não espero que vá ter grandes consequências, né? No entanto, pelos comentários que a gente viu aí nas últimas 2 semanas, né? É quase impossível dissociar esse caso a esse momento que a gente vive, né, de um governo que está fortemente associado a milícias. Então não tem como a gente não ligar um mais um nesse caso, né? Pode ser que realmente não tenha nada a ver com a família Bolsonaro, mas que é uma grande falta de sorte, como diria o Heleno, realmente, né? Foi o Heleno que falou? Foi o Heleno. Foi, né? Mas assim, eu nesse caso, eu até, olha só, hein, eu defendendo o Bolsonaro, mas vamos lá. Justamente pela quantidade que o cara foi pego, eu não consigo acreditar, por enquanto, que tenha uma relação direta com ele, entendeu? Porque é aquilo, o cara já devia fazer isso há muito tempo, mas assim, como a gente já falou no último episódio, a gente não pode se surpreender com nada. Mas o que me surpreendeu um pouco também foi que pode acontecer o que for, cara, a galera passadora de pano vai arrumar um jeito de passar pano, seja o que for, né, cara? Porque eles criticam, essa galera que defende Bolsonaro, eles criticam tanto a esquerda, né? Que a esquerda faz vista grossa, por exemplo, para as corrupções do PT e para as coisas que... Ó, eu invocando lá aquele meme do... E o PT, né? E para as outras coisas que... E o Lula, Mas como é que o Lula lia 57 páginas por dia? Tá exatamente. É estranho. Mas aí, nesse caso eu quero saber como é que o Lula vai explicar esses 39 quilos de cocaína no avião do Bolsonaro. Exato. Mas aí, nesse caso específico, você via a galera ignorando essa questão. E aí, usou o contra-argumento dizendo que, porra, só no do Bolsonaro que teria chance dele ser pego, porque é um governo correto e por isso que pegaram ele. Sendo que o cara foi pego lá na Espanha, não tem qualquer tipo de relação, né, cara? Então, uma maluquice. Porque o governo Bolsonaro é tão bom que ele melhora até a polícia dos outros países, cara. Olha só, né? Não, pra mim tem 2 coisas aí nesse negócio. Primeiro é que, se isso fosse pego com qualquer trabalhador numa comunidade, numa favela, o sujeito estava preso por associação ao tráfico. Você conheceu alguém, você conversou com uma pessoa que foi pego com 39 quilos de cocaína algum dia, você parou no ponto de ônibus e informou qual ônibus estava chegando, vão te procurar lá e te prender também. Olha aqui, você conhecia essa pessoa, você está preso por associação ao tráfico. Então, olha,
os pesos e medidas, né? E outro ponto é que era inevitável que esse tipo de coisa acontecesse, porque a gente não aprovou o pacote anticrime, então continua a ser legal praticar crimes. E aí, só para sanar a curiosidade que eu sei que está corroendo, né, todos vocês também, nossos ouvintes, uma mala de 39 quilos aqui, segundo a tabela da TAP, daria cerca de 350 euros de excesso de bagagem. Uau! Considerando que a carga tem 6 milhões, né? Vale 6 milhões de reais, acho que dava pra Vale bancar a pena. isso, hein, cara. Você quer falar mais alguma coisa aí sobre esse tópico? Então, acho que esse tópico ele faz parte das impressionantes ações do Exército Brasileiro em 2019, né? Tá traficando cocaína, tá homenageando o soldado da Alemanha nazista no Twitter, coisas assim que o Exército Brasileiro proporciona pra gente. Nossa senhora, esse do post... Vamos tentar falar isso mais pra frente, porque foi inacreditável o que aconteceu. Ou vocês já querem quebrar o pau agora e... Não, eu só ia perguntar, será que é isso aí que aconteceu agora que significa parlamentarismo branco? Olha. Ele tava guardando essa, cara, pra soltar no melhor momento. Nada, eu tive uma epifania agora. Parabéns, cara. Se foi epifania, parabéns mais ainda. Mas vocês querem já falar do post bizonho do Exército ou a gente fala mais pra frente? Vamos seguir aqui com a pauta. Olha, eu não sei, eu não tenho nem palavras, eu vou ficar com raiva se eu começar a falar, então falem aí. Então vamos deixar pra falar mais pra frente. Na pior das hipóteses, eu vou deixar link na descrição do episódio sobre o tweet infeliz, pra usar um termo legal com o Exército Brasileiro, que eles fizeram ontem, homenageando um major alemão que lutou ao lado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, se você não acompanhou isso, só para você ter uma ideia do nível que foi a coisa. Tem um tópico aqui na pauta que eu acho que a gente pode falar rapidamente, assim, só dar uma pincelada, que foram as manifestações aí do último dia 30 de junho, que tá nesse bloco de polêmicas, piadas e tretas, por um motivo apenas, que é o Capitão Brasil. Não sei se vocês viram o Capitão Brasil. O cara que gastou R$2.400 para fazer um traje com a cor verde oliva, de couro e brim, e foi feita especialmente para manifestação e para promover a monarquia. Salve o Capitão Brasil. Eu diria que o cosplay do Capitão Brasil é um método contraceptivo 100% efetivo. E se ele patentear e começar a vender isso aí, ele pode conseguir, né, sanar esses 2 pau que ele gastou fazendo essa fantasia. Não, mais do que contraceptivo, ele é um método que ele faz jus à cruz que ele tem aí várias cruzes ao longo, porque ele te faz ser virgem de novo, né? Você vestiu, você fica virgem na hora. Ai, caramba. Isso mesmo. Só vou aproveitar aqui e fazer mais um merchan do Não Pode Tocar, crise estética e crise política. Vamos lá ouvir o nosso episódio. Depois... A crise estética é real. É real. Como diz o pessoal do lado B do Rio, a crise é sobretudo estética, né, cara? Sim. Sobretudo. Mas vai ter link aqui na descrição do episódio do Capitão Brasil, dos episódios aí do Não Pode Tocar. Mas eu queria só trazer alguns dados aqui, né, que essa manifestação, comparada com a anterior, pró-Bolsonaro, ela parece que atingiu 88 cidades dessa vez, segundo a matéria aqui do O Dia, e antes ela tinha atingido 170 cidades, né? Na Paulista parece que ela só ocupou 4 quadras, quando o anterior tinha ocupado 8, e no Rio também a manifestação foi bem mais esparsa. Então, apesar de todo o movimento aí que rolou para apoiar o Moro e tal, pareceu ser uma manifestação bem mais fraca, e onde o pessoal quis dar porrada no MBL em São Paulo, né, cara? Isso aí foi sensacional, cara. Teve também o pessoal que queria expulsar uma velhinha que tinha o cabelo vermelho da manifestação. Caraca, não vi essa não. Do palanque. Depois eu vou ver se eu acho o link, que a pessoa em cima do palanque falando: cabelo vermelho ali é comunista, tira lá daqui. Nossa, cara. Aí o pessoal em volta dela falando: não, ela é Bolsonaro, tá tudo bem, tá tudo bem. Aqui em Manaus teve um racha no movimento. Metade das pessoas queria ir pro centro da cidade, a outra metade queria ir pra Ponta Negra, que é um super bairro de elite aqui da cidade, né? Então
Foi metade para um lado, metade para o outro, as duas foram super esvaziadas. Excelente, cara, muito bom. Majoritariamente, você pega esses pingos de pessoas que continuam indo para as manifestações, majoritariamente são idosos com saudade da infância, gente. Se falar para eles, o que vocês estão querendo não é voltar para uma época em que o Brasil era melhor, vocês estão querendo voltar a ser jovem, e não dá. Não dá, acabou, assim, cara, aceita. Mas assim, no comportamento eles estão, ó. Tá sendo troll de internet, tá caindo em golpezinho de internet. Lembra? Eu sinto falta de quando a internet era de madeira, que a minha mãe vinha e falava: olha, meu filho, cuidado, né? Esse negócio de internet, o pessoal pode te enganar. Aí hoje em dia eu vejo ela compartilhando um monte de fake news. Eu fico, mãe, cuidado com esse pessoal de internet, eles podem te enganar. É isso mesmo. Vocês querem falar então mais alguma coisa aí sobre as manifestações? Eu acho que esse episódio vai passar de 1 hora, hein? A gente já vai começar não cumprindo a nossa própria regra no primeiro episódio, porque tem muito assunto pra falar aqui, cara. A gente vai falar da Vaza Jato, porque saíram coisas novas aí, a gente deixa lá pra parte que todo mundo acha chato. O que vocês acham? Eu só vou dizer que se a gente não cumprir é porque você tá torcendo contra. Energias negativas, cara. Eu acho que a gente pode só pontuar algumas coisas aqui muito rápido, até porque isso da Vaza Jato já tá se tornando um pouco estendido, né? As primeiras reportagens que saíram, elas causaram um certo impacto, mas à medida em que você precisa depurar essa quantidade de informação e soltar essas informações com responsabilidade, isso começa a não surtir tanto efeito de imediato. Mas acho que importante a gente comentar com relação a isso é a parceria que o Intercept tem feito com outros veículos de informação, e que nesse ponto você já não tem dúvida da veracidade dos dados vazados, assim, não tem dúvida. Outros veículos atestaram, então aqueles dados eles não foram manipulados, essas mensagens que estão saindo, elas foram daquela maneira mesmo, já teve procurador admitindo que trocou aquelas mensagens, então isso a gente já não tem dúvida. Nesse meio tempo... O pessoal da Folha, quando foi se envolver, também falou que a primeira coisa que eles procuraram foram as mensagens que eles mesmos mandaram para os procuradores, né? E estavam todas lá. Sim. Nesse meio tempo, o Glenn Greenaldo foi à Câmara, se eu não me engano, prestar também depois seu depoimento lá sem queridos, saiu super bem, né? Conseguiu marcar a posição. Hoje, no dia da nossa gravação aqui, o Serginho também foi para a Comissão de Constituição e Justiça, muita quebradeira, muito dedo no cu e gritaria, mas não saiu nada muito diferente do que já tinha acontecido quando ele deu depoimento no Senado, né? A Câmara é aquela loucura que todo mundo já conhece. Pô, ele ganhou um troféu. Taça da Champions League, né, cara? A réplica. Que bizarro, cara. Meu Deus do céu. Não, e do deputado, como é que é? Boca Aberta, né? É o nome do deputado. Que é um cosplay do Bolsonaro, né? Eu nunca tinha visto a cara desse Boca Aberta, mas ele é um cosplay do Bolsonaro. Sério? Mesmo corte de cabelo, é igualzinho o Porra, Bolsonaro. que morte triste, cara. Horrível. Não vou insultar ninguém, eu só vou contar um fato que lá na minha cidade, no interior do Amazonas, Boca Aberta era sinônimo de otário. Olha só, sério? Sério. Depois, fulano é mão boca aberta. Não liga pra ele, não. Aqui tem informação. Esse Boca Aberta, eu tô vendo aqui que ele é do Paraná, cara. Esse cara que entregou a taça lá pro Moro. Mas, Rodrigo, você resumiu muito bem, cara. Parabéns aí. Nada a acrescentar, exceto o vacilo, né, que o Glenn deu na divulgação da última parte aí que o Intercept mandou, né, pro site, onde ele publica lá um post no Twitter com um print mostrando o nome errado do procurador, né, do Ângelo. Ele cita no print dele um Ângelo que foi preso já por ter sido beneficiado por propina da JBS. E na verdade era outro Ângelo, né? Quando saiu no site oficialmente já saiu corrigido. E aí acabou alimentando os bolsominions e as teorias dele, né? Porque foi um vacilo ali na edição do framezinho que eles disponibilizam, né? Que é uma coisa que nesse nível que tá a Vaza Jato e com quem tá mexendo não poderia ter acontecido, né? O bom que foi corrigido, né, também. Foi corrigido e quando a reportagem saiu, ela saiu correta. Agora, trocar um Ângelo por outro Ângelo também, né? Pô, mas o problema eu concordo, mas o problema é que qual foi o Ângelo, né? Foi justamente o cara que já tinha sido preso por conta de envolvimento lá com a JBS. Isso aí que pegou, né, cara? Se tivesse sido só a troca do nome por outro Ângelo qualquer, o barulho não teria sido esse. Mas, o Glenn deu arma pro inimigo aí de bobeira, né, cara? Foi um erro primário na minha humilde opinião de bosta aqui.
Isso fica de lição para eles aprenderem a não lançar matéria não sei que hora da noite, todo mundo aqui querendo dormir. É verdade. Aí não, vai ter, hoje tem. Aí deu 11h30, deu meia-noite, deu 1 da manhã e nada. Digo, e aí, meu amigo? Sabe o que é isso, Diego? Sabe o que é isso, Diego? É aquele teste que o professor faz e coloca uma coisinha errada lá pra ver se tá todo mundo lendo mesmo. Uma coisa lá, quer dizer que vocês estavam lendo, se ele mandasse essa, ia ser foda, hein? Se ele mandasse essa, não era só pra ver se vocês estavam ligados. Inclusive, é bom a gente acompanhar aqui, não dá pra se aprofundar muito, mas o antagonista divulgou que a PF pediu ao COAF informações sobre movimentações financeiras do Glenn. E esse é um ponto pra gente ficar de olho, porque se começar a virar comum, né, um jornalista que vai contra o governo, o pessoal começar a querer botar a PF pra investigar a vida do cara do nada, sem motivo aparente algum, eles estão dando a justificativa que é por conta de envolvimento com um possível hacker, né? Mas é bom a gente ficar de olho, não tem muita informação além disso, mas talvez na próxima semana já tenha um desenrolar maior sobre isso. Me surpreende disso ter saído no antagonista. Será que ele vai entrar pra lista de comunistas também? Não, pelo contrário. O antagonista divulgou tripudiando, porque botou que o Verdivaldo está verde de raiva. Meu Deus. Exatamente. Porque o Glenn tuitou, né, dizendo que era um absurdo o que estava fazendo. E aí ele disse que botaram no site que ele tá verde de raiva, né? Enfim. Vamos seguir aqui, o último tópico desse bloco, a gente pode comentar rápido aqui também, foi o velho da Havan pedindo, entre aspas, né, indiretamente a demissão da nossa fada sensata Sherazade. Diego, como que você viu isso, cara? Você ficou indignado? Porque você é um cara que trouxe o nome da Sherazade aqui pro nosso Midcast Política. Cara, nesse caso não vai dar nem pra rir muito, porque já foi ela, né, ameaçada. O Marco Antônio Villa foi afastado da Jovem Pan e aquele cara da Record também foi afastado, né, todos por criticarem Paulo Henrique Amorim, obrigado, por criticarem o governo em seus respectivos trabalhos, né? Então tem um nome, né, que a gente costuma dar assim para regime de governo que perseguem jornalistas, né? Mas a palavra não me vem agora na cabeça. Palheiro, a gente não lembra. Exatamente, mas então assim, fica aqui nossa nota de repúdio a esse comportamento desse velho maluco aí, que é o velho da Havan. Mais algum ponto aqui que vocês querem falar ou a gente pode partir pro Pega Fogo Cabaré? Grita logo, Diego, antes que o Vitor já atrás. E pega fogo, cabaré. Foi econômico hoje. É que o tempo tá curto. Exato, boa, Diego. Começando aqui esse bloco, vamos falar sobre Davi Alcolumbre, que por pouco não entra aqui para a lista de comunistas, porque ele disse aí recentemente que se fosse deputado ou senador, o Sérgio Moro já estaria caçado ou preso, de acordo aí com as mensagens que o Intercept está divulgando. Vocês viram desenrolar mais disso ou ficou por isso mesmo? Eu confesso que eu não acompanhei muito o que veio depois disso, né? O Alcolumbre, ele foi bastante atacado nas redes sociais por causa disso. E aí eu vi primeiro a galera comentando ensandecida e depois eu fui ver do que se tratava, né? E aí eu fui ver que, na verdade, a fala dele, apesar dela ter sido pesada, né? Ela sempre pontua que caso sejam provados verdadeiros os vazamentos, caso essas conversas realmente tenham acontecido. Então foi uma fala pesada, mas ele relativiza também, né? Eu acho que não era pra tudo isso. Entendi. Ele criticou passando pano ao mesmo tempo, né? Ele criticou, mas assim, caso seja provado. Então eu acho que ele fez uma crítica, mas ele também tá tirando o dele da reta, caso dê algum problema. Entendi. Aquela arte sutil que esses políticos dominam de não dizer que sim nem que não, muito pelo contrário, né? O Eduardo Cunha fazia muito isso na época da Dilma, né, cara? Ele dava uma alfinetada. Eduardo Cunha, profeta do povo brasileiro, que tweetou em 2015, aquele tweet dele, do dia 26, que era o dia de combate. Foi. Dia Mundial de Combate às Drogas, foi o dia que foi apreendido os 39 quilos. Nossa, muito bom, lembrei agora. Genial. Não, tem que ter o Congresso agora, de forma geral, assim, né? Tanto o Senado quanto a Câmara, tá começando a se afastar um pouco
da defesa do Moro também, com exceção da base ali firme e amalucada do governo, aquela base ideológica mesmo do PSL, do PROS, aquela basezinha meio amalucada continua gritando São Moro, Moro Santo. Hoje foi também na Comissão de Constituição e Justiça. O restante ou se afastou e não quer participar, ou está criticando. Então isso meio que se perde ali. Eu quero só ressaltar o péssimo início de construção da frase do Davi Alcolumbre. Político falando é uma tristeza, cara. Começa a declaração com "em sendo verdade", são muito graves. Sério, é muito ruim. Então, é um sofrimento você acompanhar essas sessões da Câmara e do Senado, cara, é um sofrimento. Aliás, o Glauber Braga chamou o Moro, né, de o maior juiz, não, o juiz mais corrupto da história do Brasil, não foi isso? Mandou na lata dele lá, né? Eu tava vendo no Twitter as pessoas comentando. Então, beleza, vamos fechar por aqui esse tópico. Eu vou começar aqui o próximo tópico lendo textinho, um mini texto, e eu quero saber se vocês acertam de quem é o autor desse texto, né? Momento, Kinder Ovo! A gente tá imitando o Foro de Teresina em tudo, né? Dividir em bloco, ter 50 minutos de duração, agora é essa. Após divulgação de um vídeo bastante curioso, né, do perfil Snapnaro, no Twitter, sobre o caso dos 39 quilos de cocaína lá no avião da FAB, uma certa pessoa tweetou a seguinte mensagem: "Por que acha que não ando com seguranças? Principalmente aqueles oferecidos pelo GSI. Sua grande maioria podem ser até homens bem intencionados e acredito que sejam, mas estão subordinados a algo que não acredito. Tenho gritado em vão há meses internamente, infelizmente sou ignorado. Não digo que sou dono da razão e evitei até aqui, no máximo, me expor desse jeito, mas não está dando mais. Estou sozinho nessa, podendo, a partir de agora, ser alvo mais fácil ainda, tanto pelos de fora, tanto por outros. Há muito mais nisso tudo, mas se viemos aqui para deixar uma mensagem, creio que essa faz uma parte dela, mesmo que isso custe minha vida. Um abraço." Quem disse isso? Opção A, William Bonner. Opção B, Ronaldinho Gaúcho. Ou opção C, Carluxo? Quem que vocês acham? Não foi o Albert Einstein? Caramba, eu jurava que era o Albert Einstein. Vocês têm achei uma chance dramático, de acertar. achei tipo carta de despedida do Getúlio Vargas. Se tivesse a opção Getúlio aí, eu votaria nela. Verdade, podia ter a opção Getúlio. Saio do Twitter para entrar no YouTube. Bom, obviamente esse texto foi do Carluxo, né? Ele, com esse texto aí, atacou o General Heleno nas redes sociais. Mesmo o General Heleno, tipo, no dia anterior ter ido lá na manifestação pró-Bolsonaro, no carro de som, ter apoiado o Bolsonaro, o Carluxo vai e manda essa, meio que criando suspeita em relação ao General Heleno no caso dos 39 quilos de cocaína. Vocês estão preocupados aí com a sanidade mental do Carluxo, ou tudo isso ainda faz parte da grande cruzada que ele está enfrentando aí pelo Brasil? Cara, eu só me pergunto se ele tem amigos. Será que ele tem amigos? Alguém é amigo do Carlos Bolsonaro, cara? Cara, ele ataca todo mundo do governo, não tem ninguém ali que gosta dele, sabe? Porra, cara, você tem... Carlos, você tá ouvindo a gente? Você tá ouvindo a gente? Você tem amigos, assim? Fala um pouco da sua vida, cara, sabe? Com quem que você sai? Com quem que você assiste um filmezinho, assim? Você chama a galera pra fazer um churrasco em casa? Fora o pessoal da sua família, assim, tem uma galera que te curte. Fala com a gente. A gente tá aqui pra te dar atenção se você estiver precisando, estiver sozinho. Se quiser participar aqui do Midcast, pode vir qualquer dia. E Rodrigo, eu acho que essa sua fala ela pode causar algumas reações adversas no Léo Índio, mas tudo bem. Tá oferecendo muito carinho, muito acolhimento, não sei se isso vai... Mas, enfim, vida que segue. É acolhimento hétero, pode vir. Acolhimento hétero faz mal. Bom, você não especifica, ué. Que é um acolhimento hétero. Faz mal. Acolhimento hétero faz mal. Não tem nada disso aqui em casa, não. A gente abomina esse tipo de coisa. Ai, cara, mas então assim, o Carluxo continua na dele lá, atacando todo mundo. Realmente é um fato impressionante. E o pior é que o Bolsonaro novamente, né, em mais um caso, o Carluxo disse que ele não vai se meter nesse assunto e falou que, tipo, pra deixar isso pra lá. Mais alguma coisa aí que vocês querem falar sobre esse caso?
teve um pequeno desdobramento que foi que após esse tweet, né, hoje de manhã, o Bolsonaro convidou o general Heleno para participar ao seu lado de uma coletiva de imprensa. Então isso meio que veio para demonstrar que não tem mal-estar nenhum, que estava tudo bem, tá mas prestigiado, enfim, né? em algum momento alguém tem que chegar, bater no ombro do Carlos e falar, olha, você tá atrapalhando, vamos maneirar, mas enquanto isso não acontece, o Bolsonaro vai tentando remediar ali como ele pode. Mas todo dia no Twitter tem alguém falando isso pro Carluxo. Não, É sério. Você falou isso, Diego, eu lembrei aqui do Rodrigo Constantino repreendendo o Weintraub pela piada que ele fez lá em relação a Dilma e o Lula, né, no avião da FAB. Cara, Rodrigo Constantino, cara, sendo a voz da coerência. Aí tá perdido mesmo 2019, cara. Impressionante. Bom, o último tópico aqui do Pega Fogo Cabaré foi o CEO da Fórmula 1 desmentindo o Bolsonaro ao vivaço ali na coletiva de imprensa. Quem conseguiu acompanhar isso, cara? Eu tô falando muito hoje aqui, eu quero que vocês falem um pouco mais. Então, Joguei a bomba aí. Vamos lá. Então, eles estavam em uma coletiva de imprensa, certo? E aí o Bolsonaro, ele afirmou que a Fórmula 1 vai ser transferida para o Rio de Janeiro em 2021. Então, 99% já. Ele deu como algo que já estava certo. Assim. Ele já conversou com o Witzel e já estava tudo acertado para que a partir de 2021 ela vá para o Rio de Janeiro. Mas aí, na hora que o CEO, né, o Chase Carey, eu acho que é assim que fala o nome dele, foi explicar, ele desmente isso e ele fala que, na verdade, as negociações ainda estão em andamento tanto com o Rio de Janeiro quanto com São Paulo, né? Então não estava nada certo ainda e que as negociações iriam continuar. Quer dizer, estava certo que eles têm um contrato com São Paulo até 2020, mas que ainda não estava confirmado que a partir de 2021 seria no Rio de Janeiro. Então, ao vivaço, ele desmente isso e a tradutora, depois que o CEO fala, que ela começa a traduzir, é incrível a cara de desconforto de todo mundo que estava lá, do Bolsonaro, do Witzel, enfim, foi um momento ímpar. Foi muito bom mesmo, vai ter link aqui na descrição. Queria perguntar de ti, Vitor, enquanto Rio de Janeirense, o seu estado aí que está nadando em dinheiro, né, que está assim, com uma situação fiscal belíssima. Belíssima, né, jorrando grana que tá, aqui. Assim, não tem nenhum servidor com salário atrasado, tá tudo as contas em dia. Como é que você acha que vão construir um autódromo em 7 meses, que é o que estavam prometendo? O Witzel, o Bolsonaro e o Crivella, sendo que um autódromo da China, que foi, custou, sei lá, 1 bilhão e não sei quantos mil dólares, foi construído em 1 ano. Com trabalho escravo e tudo possível, né, em 1 ano. Com gente trabalhando 24 horas por dia. Aí, no Brasil, que é conhecido, né, pela celeridade das suas obras governamentais, né, pelo baixo custo, né, que eles disseram que ia custar 700 mil reais o autódromo. Exatamente. Mas vai dar bom, cara, vai funcionar. Não, tudo isso sem dinheiro público. Assistir o GP Brasil. E tudo isso sem dinheiro público, segundo eles, né? Vai ser tudo da iniciativa privada de um cara que é o que tá tentando trazer a Fórmula 1 pro Rio, que já tem processo dele que ele deve acho que 20 e tantos milhões pra Receita ou algo do tipo. Então, assim, tem tudo pra dar certo essa situação, cara. Mas é uma maluquice sem tamanho. Mais uma do Bolsonaro. Ele tem sempre que ter algum projeto maluco pra chamar de seu, enquanto os adultos tocam as pautas que importam e não importam, né, pro governo e pra população. Ele fica se agarrando nessas porcarias, cara. Mais uma dessas. A energia negativa de vocês é impressionante. Eu não acredito que nada vai dar certo. Esquece, isso aqui é um resgate da verdadeira Fórmula 1. Da Fórmula 1 raiz. Da Fórmula 1 em estado de chão. Sabe? Da Fórmula 1 sem aquele monte de controle do lado, lateral. Não precisa disso não, cara. A gente já tem as ruas no Rio de Janeiro. Aquilo ali vai ser a Mônaco com obstáculos. Muito melhor, muito mais emoção. Desviando de bala perdida. Pra fazer várias modalidades de Fórmula 1, né? Igual tem de esqui, podia ter tipo subir algum morro e fazer o downhill de Fórmula 1.
Mas os carros vão ter que ser blindados. E vocês né? falando mal da ideia do presidente. Meu Deus, como vocês são ruins. E os carros vão ter que ser blindados, né? Pra poder correr aqui no Rio. Bom, mas eu acho que é isso, né? O grande ponto aqui pra ele estar nesse bloco foi justamente o CEO corrigindo ali ao vivo o Bolsonaro e todo mundo com a cara de bunda, cara. E aí o Dória, no dia seguinte, né? Ficou puto com a situação. Falou que não tem nada certo, que ele ainda tá negociando e que seria um absurdo fazer isso, tirar de São Paulo, que já tem toda a estrutura. E o grande bastião da moralidade, Oscar Maroni, falou que foi um absurdo, que o Bolsonaro foi longe demais com isso, porque o Grande Prêmio de São Paulo equivale a um aumento de 50% a 60% do movimento lá do empreendimento dele, né, que ele tem lá em São Paulo. É a igreja que ele tem, né? É uma igreja? Igreja. O pessoal vai lá pra rezar, Isso, exatamente. Só pra provar que nada do que o Bolsonaro faz, que é uma atrapalhada, fica sem gente passando pano. As pessoas que estavam passando pano estavam acusando a tradutora de ter adulterado o que o CEO disse. Sério? Eu não vi sobrou isso, até não. dela, sim. Eu sei dessas informações privilegiadas por causa de certos grupos que eu participo, mas tá rolando essa teoria, assim. Nossa senhora, cara. É triste de ver. Meu Deus do céu. Está confirmado. Milena é o Carapanã do Midcast. Ai, gente. Excelente. Vamos fechando por aqui. Vocês têm mais alguma coisa pra colocar nesse bloco? Ou a gente pode ir pra parte que todo mundo acha chato, já com o tempo estourado e a gente já nos acréscimos aqui com 20 minutos adicionais? Corre que dá tempo. Vou falar em acréscimos, quanto tá o jogo? Terminou 2-0 Brasil. Boa massa. Então beleza, então vamos agora pra parte que todo mundo acha chato. Bom, começando aqui o último bloco desse nosso Midcast Política semanal, não poderíamos também deixar de falar sobre o Bolsonaro lá na reunião do G20, onde ele fez muito sucesso e rendeu poucos memes, teve grandes encontros com líderes mundiais. Alguém se habilita a começar aí a fazer a introdução, um breve resumo da participação do Bolsonaro lá no G20? Primeiro, o que seria G20? Antes do assunto sério, só um disclaimer. Tem uma foto que circulou ali no encontro do BRICS, que ela devia ser... Eu tô dando uma dica aí para os nossos ouvintes que são publicitários e propagandistas. Pega aquela foto e coloca na porta de uma escola de idiomas. Estude inglês. E tá todo mundo rindo e mostrando cara de... É verdade, né? Que tá todo mundo rindo e o Bolsonaro, cara de bunda perto, né? Verdade. Agora pode começar a parte séria. Começa aí, então, você falando o que é G20. Vai que tem algum ouvinte que não tá sabendo o que é. Cara, G20 foi uma... Primeiro, no princípio existia o G8, que é o grupo que reúne as 8 maiores economias do mundo, né? Tipo, aí vai Estados Unidos, Rússia, Alemanha, essa galera... Japão, acho que tá, né, também. E aí, lá pelo meados da década de 90, salvo engano, quiseram expandir, né, depois que acabou expandir isso para as nações emergentes, né, pro chamado terceiro mundo, aí você chama como quiser. E aí aumentaram para 20 países, né, que são, tipo, as 20 maiores economias do mundo, que para se conversar, né, para melhorar as relações de comércio. E aí acontece essa cúpula anualmente, né, os chefes de Estado se encontram para debater temas diversos, né? E tem tipo uma reunião zona geral e todo mundo aproveita, já que eu vou lá mesmo, vou marcar um encontro aqui com meus brothers, né? Aí o Bolsonaro meio que marcou, tipo, ele mandou um vamos marcar pro presidente da França. Aí quem mais que ele encontrou? Acho que ele lembra que ele encontrou com o MBS, o Trump, né? Encontrou o Trump pra variar, levou o filho junto ali a tiracolo, mas, tipo, não teve nada demais nessa reunião, assim, não teve nada de útil, exceto o Trump falando que vê que o Brasil tem muitas coisas especiais, né, que em nenhum outro lugar tem, né, entenda como quiser. Petróleo. Nióbio. Isso mesmo. eu queria perguntar desta douta bancada, o que caralhos que o Bolsonaro foi se encontrar com o MBS, velho? Foi pra dar parabéns pelo jeito como eles tratam jornalista na Arábia Saudita? A MBS, pra quem não sabe, é o Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que é quem já tá governando porque o rei tá velho.
Não acredito que eu vou ter que justificar uma atitude do Bolsonaro, mas vamos lá. Tem uma tradição no G20 que é os líderes, eles devem se encontrar com quase como uma passagem de bastão, né? Com a liderança do último país que sediou o G20, no caso a Argentina, com a liderança do atual país que cedia, no caso o Japão, e com a liderança do próximo país sede, no caso a Arábia Saudita. Então, todo mundo teve que se reunir com ele de alguma maneira, pelo bem ou pelo mal, mas nem todo mundo foi lá tirar selfie e se vangloriar disso e ficar feliz. Então tem essa ligeira diferença, né? Mas todo mundo teve que se encontrar com ele de alguma maneira, pelo menos que seja num encontro breve, porque é a próxima sede. Porque o Bolsonaro não só encontrou, como o Rodrigo falou, tirou selfie, postou na rede social, fez jabá, levou lá o Hélio Bolsonaro, tiracolo, como sempre, pra tirar foto com ele. Com o chanceler interino lá, né, que é o Dudu, chanceler interino. Exatamente, cara. Mas aí ele encontrou com o Macri, né? No Macri ele encontrou lá não, né? Acho que o Macri não foi, ele encontrou só com o Macron. Ele marcou um almoço informal, meio que não sei. Ele desmarcou com o Xi Jinping, não foi? Foi, que parece que... A comitiva da China atrasou 20 minutos, aí ele... Foi. Falou, não vou esperar, não. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção e me deixou um pouco preocupada, porque, assim, ele se encontrou com o Trump e ele ia se encontrar com o Xi Jinping, e aí, por um problema de logística, os chineses acabaram atrasando, ele pegou e desmarcou e falou, vou embora, recolhe aí as coisas e vamos nessa. Mas por que eu acho isso preocupante? Porque os Estados Unidos e a China, eles vivem em uma plena guerra comercial, né? E não é de hoje que o Bolsonaro ele tem se demonstrado a favor dos Estados Unidos e não da China. Ele falou mal da China durante todo o seu período de campanha. Ele assume, ele muda um pouco, modera um pouco o seu discurso, mas chega agora no G20, ele não encontra o Xi Jinping. E isso me preocupa porque a China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Então, acho que foi... Eu realmente não sei o que aconteceu, não sei porque a comitiva atrasou, não sei qual foi o erro de logística, mas enfim, né? Devia ter encontrado o chinês, eu acho. Sendo que no dia anterior perguntaram pra ele sobre esse encontro, e ele falou, não, a gente vai encontrar com ele e tal, vai ser produtiva a reunião, e não encontrou, né? Uhum. E só, pegando essa pauta da guerra comercial aí, uma negociação de sucesso para os Estados Unidos e para a China, que é o que eles estão querendo fazer, né, se cutucando até sentarem na mesa para negociar, o Brasil vai se lascar, porque os Estados Unidos vai querer exportar o quê para a China? Commodity, né, produto agrícola, petróleo, e aí o Brasil vai perder mercado. Então o Brasil, no lugar de estar, torcendo pela briga, ele resolveu escolher um lado, que é um lado que vai fazer ele sair perdendo. Exatamente. A não ser que já esteja contando aí com um acordo com a União Europeia, mas mesmo assim é um equívoco, é perigoso. Exatamente. Lembrando que a China é o maior importador do Brasil, né? Se for olhar na fragilidade disso, você teve uma ligeira reunião ali dos BRICS, né? Seria Brasil, África do Sul, Rússia, China e Índia. Tá meio que morrendo, né? A estranheza, e essa guerra comercial seria nessa estranheza também, é que depois você teve uma outra reunião, só com 3 lideranças. Rússia, Índia e China. É a reunião do RIC. Aí o RIC se reuniu e meio que já excluiu um pouco, já tem essa exclusão ali do Brasil e da África do Sul, que também é um país que está numa crise institucional, econômica e fiscal. E isso, pelo posicionamento do Brasil agora quase como um anexo dos Estados Unidos, assusta bastante um outro bloco, o bloco do qual o Brasil fazia parte até então, que conseguia fazer resistência e dar uma certa equação aí para a economia mundial entre China e Estados Unidos. Na prática, a posição diplomática que o Brasil tem tomado, ela afeta grandemente outras economias do mundo, assim, isso é uma coisa bem preocupante, né, porque a gente conseguia dosar as coisas com essas economias de segundo e terceiro mundo, de países em desenvolvimento, frente aos países de primeiro mundo já desenvolvidos. Com essa postura agora, a nova ordem mundial, ela tem ficado muito mais caótica, né? O Brasil poderia auxiliar nisso e não consegue pela sua condição. Um outro fato que aconteceu durante a visita aí do Bolsonaro foi a questão lá da bijuteria de nióbio, né? Na live que ele fez, poderia muito bem estar no bloco de polêmicas, piadas e tretas, onde ele do lado lá do general Heleno e de um outro que parecia ser algum embaixador, eu não sei quem era o outro que estava do lado dele, mas que estava totalmente constrangido
com o Bolsonaro apresentando lá o cordãozinho de nióbio que ele pagou, sei lá quantos mil-reais no Japão. $1.000. $1.000 para poder $1.000. comprar. $1.000 para poder mostrar para o povo brasileiro a riqueza que é o nióbio e como o Brasil poderia fazer, exportar isso, né, vendendo bijuteria de nióbio para o mundo. Cara, inacreditável. Ele fez uma descoberta muito fantástica, né? Ele descobriu que você consegue usar metais para fazer utensílios. Olha, quem diria. Fantástico, cara. Olha, nióbio é um metal. Você consegue transformá-lo em formas e fazer ele ficar com um brilho metálico. Como esse é o bloco que todo mundo acha chato, só lembrando para as pessoas realmente que é uma furada essa história do nióbio, isso é uma alucinação do Bolsonaro. O mercado já está saturado de nióbio, a gente não conseguiria elevar o preço disso, não importa se o Brasil tem as maiores jazidas de nióbio do mundo, sabe? A utilização dele é uma utilização muito pontual, ele serve para ser misturado com outros metais para fazer ligas, e uma pequena quantidade de nióbio já surte um efeito enorme. Então, o que se tem hoje de mercado já dominado, né, com o uso de nióbio, não tem espaço pra gente. A gente poderia tentar bombardear o mercado com muito nióbio, fazer chover pó de nióbio, e não ia fazer diferença. A gente não ganha dinheiro com isso. Não tem como, entendeu? Não tem, já tá saturado, o mercado já deu. Não interessa, a gente tem muito, é um produto que não tem como valorizar. Então, isso é uma alucinação desse autômato ali. Assim, teria como valorizar se investisse em pesquisa, nesse tipo de coisa, para poder procurar assim, novas aplicações e coisas do tipo. Só que, né, investimento em pesquisa não é exatamente uma prioridade deste governo, né? Exatamente. Nem de longe, né, cara? Mas te perguntar então, já que você já puxou a conversa, Alana, a gente vai poder, de repente, exportar muito nióbio agora para a União Europeia, já que a gente entrou na lógica globalista, né? A gente aparentemente vai fazer parte dessa arquitetura global. Pô, já poder importar muita bijuteria de nióbio, eu acho que é uma valorização também da profissão de miçangueiro. Eu acho que é uma coisa nobre que o Bolsonaro tá fazendo também, olha só. Vocês já querem começar a falar aí sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul? Esse acordo histórico depois de 20 anos. Olha o Bolsonaro aí fazendo uma coisa boa aí no governo, hein? Vocês torcendo contra aí. Ah, não, a gente tava conversando hoje mais cedo aqui também até sobre isso e o fato de que não é, na verdade, um ganho do governo Bolsonaro, e talvez o governo Bolsonaro tenha destruído toda uma articulação que foi feita desde o governo FHC para a gente ter um possível acordo lucrativo com a União Europeia, né? Como eu posso começar a xingar, acho que é melhor a Alana sintetizar essas ideias, porque senão daqui a pouco eu tô com risco de processo. Xinga que aumenta a audiência, menino, bora. Pois é, se eu tava falando que tinha que xingar mais pra aumentar a audiência. Tem que falar meu ódio, cara. Eu já não tenho idade pra poder ficar com o coração muito acelerado. O Vitor já inicia o episódio gritando, depois eu acelero aqui, daqui a pouco acaba meu maço de cigarros, vou dar uma controlada, deixa pra xingar mais no finalzinho. Assim, eu não sei se tem muito o que falar, porque, como o Rodrigo já comentou, os detalhes vão ser discutidos ainda, né? Mas é um acordo de livre comércio, né, entre União Europeia e Mercosul. Brasil aí tentando uma abertura econômica, porque é um país que tem uma economia muito fechada, e aí, basicamente, o Mercosul importaria matéria-prima, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente nossa economia depende muito dessa exportação de commodities, e importaria produtos já de valor agregado, né? Mas é basicamente isso. E assim, não tem muitos detalhes, né? Então a gente não dá pra saber ainda exatamente se isso é uma coisa boa ou ruim. Eu não quero ser a pessoa que vai só porque o governo Bolsonaro é a favor, eu sou contra. Mas que eu acho muito esquisito. Um acordo a ser negociado durante 20 anos e em 6 meses de governo Bolsonaro o negócio sai, é muito esquisito. Realmente, assim, é meio estranho, ainda mais com o chanceler que a gente tem, né? Cara, a Alana é educada, já que a Alana é educada e eu não sou tão educado assim. Não, rapidinho, Rodrigo. Antes de você começar a pistolar aí, segundo tá aqui no G1, esse acordo ele ainda vai implementar um bando de regras, né? Mas já estão dizendo que ele vai zerar tarifas para
importantes produtos agrícolas que o Brasil exporta, né? Por exemplo, suco de laranja, fruta, café. Vai ter ainda cota para a questão de carne, açúcar e etanol. E também tem a questão também que parece que o Macron, né, pressionou o Brasil, que se o Brasil não falasse que ia manter ali no Acordo de Paris, esse acordo entre a União Europeia e Mercosul não teria saído. Parece que foi um dos pontos que favoreceu ao acordo ter saído agora, né? Então é meio que um recuo aí do Brasil, dizendo que vai respeitar alguns acordos aí em relação ao meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Aí o Rodrigo, eu não sei se acredita muito nesse ponto, né? Não só não acredito, como tem o que falei, a Alana, ela foi leve, talvez, na crítica dela, mas vou traduzir na linguagem das pessoas mal educadas, né? Na linguagem do xingamento. A gente tem 20 anos de negociação de outros governos tentando dizer para a União Europeia: nós não vamos deixar vocês botarem no nosso cu com brita. E aí, em 6 meses, o governo Bolsonaro chega lá e fala: nossa, não, pode colocar no nosso cu com brita, a gente aceita, a gente vai aceitar tudo. O governo Bolsonaro chega lá e fala: bota. Bota com raiva. E aí ele fala isso e deixa tudo bem, assim a gente quer o acordo. Então aqui toda essa complexidade de você fazer esse tipo de acordo de livre comércio, ela aparentemente foi muito facilitada agora. E vamos considerar a posição que o governo Bolsonaro e que a diplomacia brasileira ela tem demonstrado, né? Ela tem explicitado desde o início desse mandato, que é de realmente abrir as portas do Brasil, assim, e a gente não fazer muitas exigências. A gente não exige visto de países de primeiro mundo, a gente não vai priorizar as nossas pequenas indústrias, nossos pequenos empreendimentos. Então provavelmente a gente vai ser dominado pelos pequenos empreendimentos que vêm da Europa, porque a gente não tem, muitos dos nossos parques industriais nunca tiveram um grande incentivo para poder se renovar tecnologicamente. Aí você imagina como é que o ABC vai competir com empresas europeias de igual para igual. Se isso não for muito bem pensado, a gente vai destruir boa parte do parque industrial brasileiro. A gente não tem como competir com isso. E a gente também não tem como reestruturar boa parte, seguir as normas que são exigidas na Europa da nossa produção agropecuária. Talvez a gente não consiga cumprir aquelas normas, então a gente vai continuar a ser taxado. A gente não vai conseguir entrar com tanta facilidade naquele mercado assim. Eu desconfio muito desse acordo ele ter sido feito às pressas, mas ele ainda não foi feito. O que foi feito agora foi dizer bora marcar? Bora! Porque para esse acordo ele ser efetivado, além de agora passar pela mão de juristas para saber se aquilo ali é viável ou não viável, ele tem que ser composto detalhadamente. Ele vai passar pelos parlamentos dos países da União Europeia, passar pelo parlamento europeu, ele vai ter que conseguir toda essa aprovação e vai ter que ser aprovado aqui também, no Congresso brasileiro. Provavelmente ele vai ser aprovado com mais facilidade aqui, mas será que os congressistas europeus não vão querer aprovar isso do modo como ele está sendo proposto? Eu vou chutar que se isso for assinado do modo como talvez ele tenha sido estipulado agora, isso vai para o final do ano que vem, para o início de 2021, talvez ele já comece a vigorar. Não vai ser uma coisa tão rápida, e se isso começar a ser muito rápido, já é um sinal de enorme desconfiança, porque isso é uma coisa muito complexa de se fazer. A quantidade de produtos que eles têm similares no Brasil e na União Europeia é enorme. Assim. Você precisa de regra para cada uma categoria, cada um desses gêneros de produtos. Agora a gente começou a vetar gênero, né? Então talvez a gente não possa mais falar de gêneros alimentícios. Vamos ter que falar de alimentos sexuais. Não só pro Brasil, que tá com esse interesse de abrir as portas pro mercado europeu, mas a Argentina também, né? O governo Macri tá passando por uma crise econômica muito forte, e isso faz com que ele queira tomar medidas cada vez mais drásticas, digamos assim, para tentar ajeitar a economia. Então ele também tem muito interesse em abrir as portas da Argentina para o mercado europeu ainda mais. Eu concordo que ainda seja cedo para dizer quais serão os efeitos, até porque a gente não sabe muitos detalhes, mas assim, eu sou historiadora, então quando eu li primariamente sobre esse acordo, me veio na cabeça o Tratado de Methuen, que foi um acordo feito entre Portugal e Inglaterra lá no século XVIII. Vocês lembram dessa aula? Não mesmo. Não mesmo. Ainda dá pra lembrar mais ou menos aqui, porque eu prestava atenção em algumas aulas de história, né? Muito obrigada, bom saber disso. Mas enfim, era um acordo entre Inglaterra e Portugal, em que Portugal exportava produtos agrícolas, né, matérias-primas, e
E Inglaterra exportava produtos manufaturados, no caso tecido. E isso, por causa das peculiaridades da economia, destruiu a economia de Portugal, né? Então me parece ser um acordo que não é incomum entre os países de economia central e economia periférica. Então é claro que ainda vai ser montado, é claro que ainda vai ser discutido, ainda vão ter várias cláusulas, mas inicialmente, do jeito que foi exposto, me preocupa muito. Dependendo de como seja feito, pode ser que seja um acordo assim, bom para a economia, né? Agora, para qual parte da economia vai ser, é que a gente precisa observar. Vocês preferem comentar algum tópico rápido aqui para a gente fechar? Ou já estão satisfeitos, já estão contemplados? Eu acho que vale a pena falar desse negócio dos vetos do Brasil ao termo gênero, porque isso está tendo desdobramento já. Tá, então beleza. Então vamos fechar com esse tópico, mas além disso eu vou colocar aqui na descrição do episódio que o governo Bolsonaro está sendo campeão em liberação de agrotóxicos. O desmatamento na Amazônia está avançando no governo Bolsonaro e está batendo recorde. O assessor do ministro do Turismo foi preso e o ministro do Turismo continua aí, não caiu. E além disso, por enquanto, estados e municípios estão fora da reforma da Previdência. Então, vamos agora fechar rapidinho aqui com esse tópico aqui sobre o termo gênero. E, Diego, explica melhor aí pra gente, então. Então, a ONU tem um funcionamento regular, né? Ela tem, passa resoluções ao longo do ano, tem um plenário que funciona com representações diplomáticas de todos os países membros. E aí, desde que o excelentíssimo senhor Forte Chanceler assumiu o caso e trocou a representação brasileira na ONU, o Brasil começou a assumir umas posturas estranhas, né? Em várias resoluções, estavam tentando passar uma resolução que falava sobre o papel de organizações da sociedade civil no combate à violência contra a mulher, por exemplo. Aí tinha um parágrafo lá que falava de organizações feministas. Aí os representantes do governo brasileiro disseram, não, aqui tem que ter alguma coisa de igreja, ou então tem que tirar esse parágrafo, né? Então ou fala de igreja ou não fala de feminista. E aí vetaram, tudo que, praticamente, do jeito que o Rodrigo falou, né? Tudo que tinha a palavra gênero, eles deram um Ctrl F no documento, aí onde tinha gênero eles saíram cortando. E aí o Brasil, ele, né, com essa postura, ele passa a se enturmar com uma galerinha muito bacana. Uma galerinha assim, como o Egito, como a Arábia Saudita, uma galerinha que assim, defende os direitos humanos, né, que tem um tratamento bom para com as suas minorias. Países esses que estão até tentando agora convidar o Brasil para formar um bloco dentro da ONU para defender essas pautas conservadoras e que diminuem os direitos das mulheres e das minorias. Exatamente. E aproveitar o silêncio e perguntar porque tem uma coisa que dentro disso ela é um pouco complexa, e é perguntar para o nosso especialista em gênero, né? Alana, eu te perguntar, o termo gênero, ele é mundialmente aceito? Ele é uma coisa que ele está presente dentro dos diálogos internacionais e das teorias feministas desde sempre? Ou ele é uma controvérsia ainda? Olha, eu quero deixar claro aqui que eu não sou especialista em porra nenhuma. Eu só desmentido ao vivaço, hein? Tá igual o cara da Fórmula 1. Não, eu tô estudando gênero e feminismo, mas, enfim, eu só dou pitacos. Mas o termo gênero é amplamente aceito no mundo todo há uns 30 anos. Então, assim, o governo Bolsonaro tá atrasado aí um tempinho. E, realmente, a Damares, ela vira e fala, né, que gênero é uma construção social, então por isso não pode ser usado. E, nesse ponto, ela acertou. Gênero realmente é uma construção social. Só que o sexo biológico também é. Então, ela quer defender, assim, sexo biológico como é macho-fêmea e todos os pontos, né, os parágrafos onde tem gênero quer substituir pela palavra mulher. E aí, exatamente como o Diego falou, se unindo a países como a Arábia Saudita, que tem pena de morte para quem comete o crime de homossexualidade. Então, muito bem acompanhado o Brasil está nesse momento. Esse posicionamento vem de um país que registra
4 feminicídios por dia e que lidera o ranking de assassinato de pessoas trans no mundo. Então, novamente, né, não surpreende que o Brasil tenha essa posição, nem que ele tenha sido apoiado por Arábia Saudita, Paquistão, a própria Rússia, que são países conhecidos pelos seus posicionamentos misóginos e homofóbicos. Assim, é revoltante de verdade, mas é um retrato desse projeto de governo. É um retrato daquilo que diz a Damares, daquilo que diz o Olavo de Carvalho, enfim, as pessoas que estão envolvidas dentro. Sim, a gente corre o risco de discussões assim que a gente estava tendo, avançando em discussões sobre aborto seguro, por exemplo. A gente começa a ter esse retrocesso de querer criminalizar até não poder abortar em casos de estupro. Então, é uma loucura que a gente está vivendo. É só dizer que a maioria dos países não apoiou o veto brasileiro e a gente teve muitas menções críticas, assim. Muitos países eles se manifestaram depois e falaram, olha, não, isso aqui tem que ser mantido. Tem que ser mantido o termo, foram contra o veto brasileiro. A gente causou um constrangimento, no fim das contas, enorme, assim, para os países que fazem parte da ONU. A gente causou esse constrangimento, a gente está passando uma vergonha internacional. Você viu o vídeo, a galera cara? tá rindo. Você viu o vídeo dessa reunião aí, quando o Brasil fazia intervenção aos outros embaixadores e se olhando, Sim. cara? De boca aberta, né? A galera de boca aberta, não fazendo menção ao deputado, mas de boca aberta olhando aquilo. Né? Foi absurdo demais. E só pra marcar, deixar bem explicitado a marcha de retrocesso que a gente vive, né? A gente passou aí uma década de 80 e 90 num viralatismo absurdo, né, fazendo tudo que os Estados Unidos mandavam, e a gente conseguiu construir uma política externa altiva e saiu de um nanico diplomático para alguém que liderou uma missão de paz da ONU, para alguém que mediou conflitos internacionais, né, alguém que liderava o combate no mundo inteiro, o combate à fome, o combate ao trabalho escravo, para alguém que é razão de vergonha, de constrangimento em frente à comunidade internacional em todos os níveis, né? Desde dos nossos diplomatas, não dos nossos diplomatas, né, que não tem culpa, mas dos diplomatas específicos escolhidos pelo seu chanceler para fazer esse papelão lá na ONU, até a própria cabeça do executivo, que é quem causa mais vergonha normalmente. Exatamente. Vamos continuar acompanhando como é que vai ser o desdobramento disso, né? Provavelmente isso ainda vai repercutir, como o Diego falou, e é que no próximo episódio a gente volta a falar se esse tema ainda estiver quente. Vamos fechar aqui, gente. Vamos agora rapidamente para as dicas culturais, a jato, cada um falando aí o que quiser indicar. Eu, como sempre, eu não tenho dica cultural nenhuma, porque eu não assisto nada. Eu só consumo podcast e ouçam o Não Pode Tocar sobre democracia em vertigem, esse documentário da comunista Netflix. É a minha dica cultural de hoje aqui. Eu vou dar uma dica cultural para você, Vitor, que mora no Rio de Janeiro. Você pode ir no Bar do Omar. Ah, eu tô ligado, cara. Eu vi no Twitter. Vocês que moram no Rio de Janeiro, que estão passando por lá, vão no Bar do Omar. Ele fica na Rua Sara, 114, Rio de Janeiro. É isso aí. Quem não entendeu, procura no Twitter ou no Facebook, o Bar do Omar, vocês vão entender. Então, eu deixei a dica aqui de um documentário que foi feito a partir do ensaio fotográfico de um fotógrafo argentino chamado Pablo Piovano. E esse ensaio se chama O Custo Humano. E aproveitando aí que a gente estava falando sobre liberações de mais agrotóxicos e como a gente tem batido recorde nisso, esse ensaio ele retrata os efeitos do uso contínuo de agrotóxicos nas pessoas, né? Esse fotógrafo ele foi em várias províncias rurais da Argentina e fez esses registros dos efeitos dos agrotóxicos em adultos e crianças. Então, só para deixar claro aqui, cenas fortes, tá? Então, quem for assistir, esteja avisado. Mas é muito interessante. Maravilha. Alana, manda a brasa aí, que eu sei que você tem uma dica aí que você levou o Rodrigo pra assistir junto com você. O que foi? Eu obriguei o Rodrigo a assistir Toy Story 4 comigo. Primeiro eu obriguei ele a assistir os 3 primeiros filmes, que ele não tinha assistido. Não tinha assistido nenhum. Que absurdo. E aí... Uma pessoa sem coração, né, cara? Olha só. Nem infância, né? E aí... e reclamou durante os 3 filmes, quer dizer, mais o primeiro filme. E depois ele foi cedendo, ele foi começando a gostar. E esse quarto, ele realmente gostou, porque o filme é muito bom. Eu chorei bastante.
O que eu falei, já que não é muito parâmetro, porque eu choro assistindo qualquer coisa. Mas é um filme super emocionante e muito bom. Eu recomendo todo mundo ir assistir. Lixo. Vou fazer. lixo. Isso é uma cara, que emoção, isso é emocionante. Mas pra você, já que todo mundo zoou, não, então vou fazer vocês ficarem tristes. Eu realmente não tive infância e não tive brinquedos. Então, obrigado pela piada, por me lembrar que eu não tive infância e não tive brinquedos. Pô, cara, você tinha que Olha só, eu trazer falei que ia pesar. um momento fúnebre no episódio. O Diego não trouxe hoje, aí você traz, né? Não, mas, cara, o primeiro... Assistam todos e retifico a indicação da Alan no último filme, é realmente muito bom. Eu quero fazer 2 indicações finais aqui. Uma é o podcast Nunca Mais Vote em Mim. Quem não conhece, assine. Eles estão com uma série agora que começou no último episódio que eles lançaram, semana atrás, que é acompanhar o histórico de cada um dos estados brasileiros no que concerne a sua política. Eles começaram falando dos governadores dos estados da região sul e vão seguir com outros estados. É um podcast que fala um pouco sobre a história da política nacional. E fica essa primeira recomendação. E a segunda recomendação é: tomem água direito, diferente do nosso presidente que não toma água, pois autômato. Maravilhoso, cara. Mais um podcast que você traz aqui que eu não conhecia, cara. Vou dar uma olhada nesse aqui também. Inclusive, eu fui pesquisar o podcast no Google e eu vi que o nome é baseado numa frase do Maluf. Né? Sério, cara? Todo mundo lembra dessa frase do Maluf na campanha do PITA? Ah, é verdade, cara, verdade. Fantástico. Muito bom, gente. Não conseguimos cumprir o nosso objetivo, que era fazer um programa curto. Esse programa ficou mais longo do que a gente projeta, mas acho que nas próximas semanas a gente consegue melhor, até porque vão ter menos assuntos de uma semana para outra, ou não, né? Vai saber o que esse governo vai aprontar. Mas vamos fechar então por aqui. Espero que os ouvintes tenham gostado aqui desse início dessa nossa epopeia aí de fazer um Midcast Política semanal. Valeu, abraços, valeu, tchau, tchau. Falou. Tchau. Tchau. Valeu, gente. Abraço. Até a próxima.